As commodities agrícolas fazem parte do nosso cotidiano, desde alimentação, bebida e até mesmo nos meios de locomoção. Há grandes empresas que detêm participação na cadeia produtiva desses bens. E que tal a gente conhecer elas hoje? Então vamos lá, roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai aí conhecer os grandes players que atuam no mercado de commodities, até mesmo porque eles impactam aí no nosso cotidiano. Mas antes de mais nada, eu quero, por gentileza, te fazer um convite, se você não é inscrito, que você se inscreva aqui nesse canal e que ative os sininhos aí para estar recebendo as notificações toda vez que a gente lança um vídeo aí sobre atualidades em economia, que é justamente o foco aqui neste canal. Então aí, sem muita enrolação, vamos ao que mais interessa, bora lá! O tema do vídeo de hoje, ele veio de inspiração aí de um livro que eu li o ano passado, e o nome dele é The New Merchants of Grain, Out of the Shadows, ou seja, os novos mercadores de grãos, fora das sombras ou longe das sombras. E o livro é escrito por um inglês chamado Jonathan Kingsman. Ele atuou aí durante 40 anos no mercado de commodities. Começou sua carreira aí lá na Cargill, que é uma empresa que a gente vai abordar aqui hoje. E ele começou com venda e compra de açúcar no mercado físico e também fazia trade com essa commodity. E a abordagem desse livro é sobre o mercado de commodities em si, começando ali com alguns conceitos básicos e depois ele vai mostrando quem são as principais empresas que atuam nesse setor. Então ele depois vai fazendo entrevista com cada pessoa que atua ainda nessas empresas ou que já atuou. Então, por conta de ser um mercado assim que realmente tem impacto no nosso cotidiano, desde a carne bovina, a carne de peixe que você come, ao qual os animais, né, se alimentam de ração que vem do milho, da soja, desde o carro aí que é movido a etanol, que vem da cana-de-açúcar, e assim uma série de exemplos aí de que o mercado de commodities impacta no nosso dia a dia. Então eu resolvi fazer o tema desse vídeo de hoje. E uma característica muito peculiar desse tipo de mercado é que é um mercado altamente competitivo. Não existe uma espécie aí de inside trader, ou seja, aquele cara que tem informação privilegiada, porque por ser um mercado altamente competitivo é difícil você ter uma certa informação que te dê uma vantagem muito grande, e ainda mais porque muitas dessas empresas aí, dependendo das atividades que elas operam com a compra e venda de grão, em torno aí de até 0,5% o faturamento em cima desse tipo de atividade. E o grande foco do livro, que é sobre as empresas aí que atuam nesse setor, ou seja, os maiores players, elas são conhecidas como ABCD+. O A vem de ADM, o B vem de Bunge, o C de Cargill, o D de Dreyfus, né, que é da Louis Dreyfus, e a mais seriam as empresas ali que seriam a Glencore, a COFCO International e a Wilmar. Então essa é uma denominação antiga, né, que a ABCD tinha no passado, e esse mais são as empresas que o Jonathan resolveu incluir, porque ele considera aí também como outras grandes players que atuam nesse mercado. Ressalto a vocês aí que essas empresas elas têm uma grande fatia do mercado, porque elas detêm aí na faixa de 50% do comércio internacional de grãos e oleaginosas, e elas esmagam em processo 35% ali da produção mundial de soja, com capacidade de esmagamento de meio bilhão de toneladas. E isso fora outras atividades aí relacionado
ao mercado de commodities, desde armazenamento e transporte também. Então, bora lá conhecer essas empresas? Então vamos lá, a primeira delas é uma empresa norte-americana, né, que começa lá com a sigla ABCD+, que é a A de ADM. Ela tem origem ali nos Estados Unidos e foi listada na NYSE, né, que é a bolsa americana um pouco mais antiga, em 1924. Eles começaram ali com trituração de semente de linhaça para produzir óleo de linhaça, e aí conforme foram se passando os anos eles expandiram o seu portfólio no ramo de oleaginosas na década de 80, com a soja superando a própria linhaça. E a empresa aí acabou ganhando o apelido aí de Rei da Soja. Nos anos 90 eles entraram ali no ramo de produtos alimentícios para consumo, como o hambúrguer de soja. E nessa mesma época ali eles entraram também no mercado de cacau, onde moía ali cerca de 20% da produção mundial. A segunda empresa dessa lista vem com o começo do nome com a letra B, né, do ABCD+, que é a Bunge. A Bunge hoje ela é uma empresa norte-americana, mas ela começou lá suas atividades na Holanda, com comércio de grãos e também de importação para o próprio país, e depois ela acabou se transferindo para a Bélgica, lá para a região de Antuérpia, onde se tornou ali a número 1 no ramo de commodities na época. Depois, com o tempo, um dos filhos vieram para a Argentina para expandir as suas operações. Em 1905, eles também expandem para o Brasil no setor de moagem. E já no ano de 1923, eles fundam em Nova York a unidade de comércio de grãos interno, aumentando bastante a participação deles também lá no oeste americano. E conforme foi passando o tempo, eles expandiram aí as suas atividades no Brasil para outros setores ali, como no ramo de margarina. Em 2007 eles acabam entrando também no ramo de açúcar no Brasil. A terceira empresa dessa lista começa com a letra C, que é a norte-americana Cargill. Ela foi fundada ali no século XIX pelo William Wallace Cargill. Sua principal atividade era comprar, armazenar e transportar a produção dos fazendeiros do meio oeste americano, aproveitando a expansão ferroviária que ia para aquela região. A empresa teve um grande salto também depois da Segunda Guerra Mundial, expandindo aí as suas atividades principalmente para o Brasil, onde ela começou com o esmagamento de soja. E a Cargill hoje ela é a maior empresa de capital fechado nos Estados Unidos, ou seja, é aquela empresa onde não é capital aberto em bolsa. Então, de acordo com a própria Forbes, aí isso se mantém até o ano de 2023. A quarta empresa dessa lista começa com a letra D, a francesa que se chama Dreyfus ou Louis Dreyfus. Ela começou ali numa região da França que é perto da fronteira com a Suíça. O Leopoldo Dreyfus, que era o fundador, ele começou com a venda de trigo da fazenda, de sua própria fazenda, para a região da Basileia, que é uma região da Suíça, fronteira com a França. E depois, como foi se passando os anos, ele comprava trigo dos vizinhos e revendia eles ali na Suíça. Depois aí da Segunda Guerra Mundial, a empresa começou a trabalhar no transporte de comércio de grãos, mesmo com a margens de lucro pequena. E depois de mais de 170 anos, eles expandiram suas atividades também para outros ramos, tendo atuação aqui no Brasil no setor no ramo de açúcar. E a quinta empresa aí da nossa lista é uma empresa estatal chinesa, o nome dela chama-se COFCO International. Ela foi fundada justamente para bater de frente com essas quatro primeiras empresas que eu acabei de citar aqui nesse vídeo. Então, para que ficasse menos dependente aí do mercado de grão dessas multinacionais, o Estado chinês acabou criando essa empresa
começando ali com importação de grãos para a China. E eles faziam uma atividade, né, que na logística, nesse setor de transporte, eles chamam de FOB, né? O que quer dizer o FOB? É quando você compra um produto de outro país, por exemplo, a China vai comprar a soja dos Estados Unidos, ela vai lá, ela fala: Estados Unidos, eu vou comprar a soja e também vou comprar o frete, mas eu fico responsável pelo frete, né? Então a China vai lá, ela manda a própria frota ou ela terceiriza uma frota marítima, aí ela pega a soja dos Estados Unidos e depois traz para o próprio país. Então quem ficava com o risco dessa operação era a própria empresa chinesa. O vendedor norte-americano ele só se preocupava em levar a soja até o porto. Do porto à China, quem se virava aí era a COFCO International. E aí depois também eles expandiram para outros ramos aí, construindo também armazéns de grãos em todo o país. A sexta empresa dessa lista é uma empresa suíça chamada Glencore. Essa empresa foi fundada por dois caras um tanto quanto polêmicos, né? Um deles é o Pincus Green e o outro é o controverso trader chamado Mark Rich. Ele foi um cara tanto quanto polêmico, pois na década de 80 foi acusado de evadir impostos e negociar com os iranianos durante a crise de reféns daquela época, e ele ficou foragido durante um bom tempo, e conforme foram se passando os anos, ele depois admitiu ter comprado petróleo do Irã durante o embargo, forneceu também petróleo para a África do Sul durante o apartheid, né, pois a África do Sul sofria embargo também naquela época, e também subordinou funcionários de países como a Nigéria para fazer negócios próprios. E fora aí outras situações aí que ele se meteu, então o Mark ele não tinha tempo ruim, tudo que dava para fazer negócio ele entrava. Mas enfim, voltando aí a falar da Glencore, ela é uma empresa que começou de fato a parte no ramo de commodities agrícolas na década de 80. Ela começou através da compra de uma empresa holandesa de grãos, o nome dessa empresa era Granária, alavancando então suas conexões com o Oriente Médio. Em 2012, depois eles compraram a Viterra, que era uma empresa canadense de manipulação de grãos, o qual movimentava e comercializava no oeste do Canadá e sul da Austrália. E atualmente eles negociam também aí outras commodities que não são agrícolas, como zinco, cobalto e etc. E a sétima e última empresa dessa lista é a Wilmar, né, que é uma empresa de Singapura, é a Wilmar International Limited. É uma empresa fundada por um malaio que trabalhou com seu tio no comércio aí de óleo de palma. O nome desse malaio é Kon Hong. Ele começou a empresa, a Wilmar, com capital de apenas 100 mil dólares, sendo agora que o grupo tem uma capitalização de mercado, aí, uma dos maiores da Ásia, de 16 bilhões de dólares. A Wilmar começou ali com a plantação de dendê em Sumatra, que é uma ilha da Indonésia, onde é feito óleo de palma. E mais tarde expandiu suas atividades para a China e para a Índia com o comércio de óleo comestível. E depois a própria DM, né, que é uma empresa que a gente já abordou aqui, comprou 25% da Wilmar com o intuito de entrar no mercado asiático. E ela possui também aí várias fábricas de processamento de óleo ao redor do mundo. Então essas aí são as grandes empresas aí que atuam no ramo de commodities no mundo todo. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês, pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, por ser um setor muito competitivo e com a margem muito baixa de lucro, vocês percebem que essas empresas começaram na compra e venda de commodities e depois expandiram aí atividades aí, como no esmagamento de grãos,
também aí na produção de óleos vegetais e também aí na questão de transporte, né, desses grãos desde a saída da produção aí no meio rural e partindo até para outros países. Então a gente vê que essas empresas procuraram expandir as suas atividades ao longo de toda a cadeia produtiva desses grãos. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, eu peço por gentileza que deixe o joinha. E eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica na próxima semana. Beleza? Um grande abraço e se cuidem. Tchau, tchau.